Quantos creem no Senhor aí? Diga amém, aplauda bem forte o nome de Jesus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Alegria estarmos na casa do Senhor, e mais a alegria ainda é saber que Ele aqui se faz presente, porque eu e você estamos aqui, amém? Ele disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui, e Ele está aqui nesta noite, recebendo a minha e a sua adoração, mas também para falar e ministrar ao meu e ao seu coração suas verdades vivas, poderosas e eternas. Por isso eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo de número 24. Lucas 24, nós vamos ler dos versos 1 ao 5. Amém? Diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração e diga para Deus a liberdade que você dá para ser ministrado por esta palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, recebendo a Tua palavra, te damos a liberdade para que ela produza em nós tudo aquilo para que neste momento ela foi designada às nossas vidas, que aqui estamos presentes, e mediante essa liberdade, o Teu Espírito Santo venha construir todo o entendimento e compreensão daquilo que Ele mesmo vai revelar aos nossos corações, para que em nome de Jesus possamos sair daqui vivificados mediante o Teu poder. E eu me entrego a Ti, Senhor, com toda a liberdade, para que o Teu Espírito Santo tome a minha vida, e seja Ele a falar e ministrar através de mim, e que assim seja em nome de Jesus, amém. Pode tomar o vosso assento. Meus amados, quão difícil é desvincular a realidade dos fatos, dos eventos, das promessas que o Deus vivo fez. Pense nisso. Quão difícil é se desvincular da realidade diante de fatos e eventos que fazem parte da nossa vida, em confronto com o poder das promessas de Deus. E esse é um ponto essencial que precisamos trabalhar. Porque nós somos muito focados na realidade daquilo que estamos vivenciando, daquilo que estamos enfrentando, daquilo pelo que estamos passando na nossa vida em determinados momentos. Seja em que área for, nós sempre nos deparamos com a realidade da maneira com que vemos, identificamos, analisamos e recebemos a informação que a realidade passa a nós. Sempre esse é o quadro. E isso promove em nós insegurança, medo, instabilidade, incerteza e dúvida. Mas aí vem Deus trazendo a revelação da sua palavra
e trazendo mediante essa a revelação o poder da palavra para nos confrontar, a nós exercermos a revelia da realidade, a fé na palavra e no que a palavra revela que Deus tem poder para fazer. Porque a maneira com que eu identifico as coisas é a maneira com que eu vou me confrontar diante da minha natureza, dos meus conceitos, diante das minhas experiências. Mas a fé, ela é desafiadora, porque ela é a convicção, ela é o firme propósito das coisas que eu não vejo, e a convicção de que Deus, que fez as promessas, é suficientemente poderoso para cumpri-las, a revelia da realidade que eu estou vivenciando. Então, irmãos, a conexão é como eu identifico Jesus. Como eu identifico Jesus? E eu queria dar a ênfase no último versículo que nós lemos, na parte B, que tem uma pergunta muito interessante. A parte B do verso 5 diz: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Por que buscai entre os mortos aquele que vive? É uma pergunta. E essa pergunta foi feita para as mulheres que, após Jesus, tendo aos olhos humanos morrido, e tendo elas acompanhado este evento da conclusão de Cristo na sua obra naquela cruz, porque elas estavam ali presentes, essas mulheres estavam ali presentes, da qual Maria Madalena também está incluída. Elas viram o momento então que diante dos seus olhos foi a morte de Cristo. Elas viram o momento em que José de Arimateia, porque elas acompanharam, foi lá e tomou o corpo de Jesus, juntamente com Nicodemos, e levaram então o corpo até o sepulcro. Elas então viram onde ele foi colocado, e viram como depositaram Jesus ali, e como foi aquela pedra colocada, e como foi aquela pedra selada. Esta era a realidade dos seus olhos. Esta era a realidade dos fatos diante dos seus olhos. Essa era a realidade do evento que elas participaram. E esta era a realidade que fazia parte dos seus pensamentos. Como assim, pastor? Porque está escrito que elas de manhã, no primeiro dia da semana, prepararam todas as especiarias com a intenção, com o propósito, diante da realidade que vivenciaram, de ir buscar Jesus no sepulcro, e ali o encontrando, fazer todo o processo de embalsamento, como uma demonstração de amor, como uma demonstração de respeito, e eu até chegaria ao ponto de colocar o ponto da questão de uma devoção diante de tudo que Cristo promoveu às suas vidas. Essa é a intenção que o texto revela.
Porque, inclusive, se vocês ali visualizarem no verso 3, diz que acharam a pedra revolvida do sepulcro. E elas então, entrando, não acharam o corpo de Jesus. E, por causa disso, ficaram perplexas a esse respeito. Elas tinham convicção de que iam encontrar Jesus morto. Elas tinham convicção de que elas iam embalsamar o corpo de Jesus. Por isso diz o texto que elas ficaram perplexas, porque o corpo não estava lá. Elas saíram com a intenção de encontrar um morto, e elas foram buscar o morto no cemitério. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Tudo, porque a partir do momento em que eu não tenho a visão correta de Jesus Cristo, do propósito de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo, eu estou procurando Ele em lugares onde eu não vou achá-lo. E eu estou procurando Ele numa condição em que Ele não se encontra. Essas mulheres tinham a intenção de ir ao cemitério e encontrar um corpo. E muitos de nós estamos fazendo isso. Estamos procurando Jesus onde Ele não está e numa condição que não é a realidade de quem Ele é. E quando nós agimos dessa maneira, nós nos distanciamos do poder e da essência da graça de Deus que está proposta em Cristo. Porque se eu estou procurando Jesus onde Ele não está, significa que eu não vou achar, que eu não vou encontrar, que eu não vou me satisfazer, que eu não vou me alegrar, que eu não vou encontrar paz. Foi o que aconteceu com essas mulheres. Elas chegaram num lugar onde Jesus não estava e turbaram o seu coração. Ficaram preocupadas, angustiadas, entristecidas. Ficaram frustradas, ficaram decepcionadas, porque não encontraram onde estavam buscando. A mesma coisa nós, quando vamos procurar Jesus, em lugares onde Ele nunca vai estar. Tem pessoas procurando Jesus em boates, em baladas, em festinhas. Tem pessoas procurando Jesus na internet, em sites que Ele nunca vai estar. Tem pessoas procurando Jesus em programas de TV que Ele nunca vai participar. Tem pessoas procurando Jesus em pessoas, em relacionamentos em que Ele nunca vai estar. Tem pessoas procurando Jesus em lares, em casas, que Ele nunca vai estar. Tem pessoas procurando Jesus aonde Ele não faz parte, porque Ele não faz parte do mundo. E tem pessoas procurando Jesus no mundo. Nunca vão se satisfazer, nunca vão se preencher, nunca vão encontrar alegria, nunca vão ter a paz que excede todo entendimento, nunca vão preencher o vazio que as está impulsionando a procurar Jesus, porque estão procurando onde Ele não está. Essas mulheres se frustraram, diz que ficaram perplexas diante da expectativa que elas tinham,
diante da disposição do seu coração de encontrá-lo, porque foram no lugar errado. Foram procurar Jesus, onde ele disse que não estaria. Como assim, pastor? Certa vez ele disse a algumas dessas mulheres: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Porque eu sou a ressurreição. Irmão, se Jesus se declarou como a ressurreição e a vida, o que ele estaria fazendo num túmulo? Ele também declarou a essas mulheres que ele iria para o Pai. Que ele iria para o Pai. E que ele iria na frente preparar lugar. Para que onde ele estivesse, aqueles que nele crerem, também viessem a estar. Jesus revelou promessas. Jesus se revelou como vida. Jesus se revelou como ressurreição. Essas mulheres também ouviram Jesus declarar: olha, em 3 dias eu vou destruir esse templo, mas ao 3º dia eu o reconstruirei. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que Deus revelou promessas vivas, poderosas e eficazes, que confrontam diretamente a realidade do que os nossos olhos contemplam, do que os nossos olhos analisam, do que os nossos olhos veem e do que as informações dessa visão traz a mim e a você. Porque quando eu olho alguém morto, o que vem no meu coração é luto, é dor, é tristeza, é pranto. Mas quando eu olho para um morto através de Jesus Cristo, eu me alegro, eu me regozijo, eu tenho paz, porque eu sei que a morte foi vencida pela vida, e aquele que morreu em Cristo está vivo para a glória de Deus. Cristo confronta com a realidade. Porque ele é aquele que faz as coisas impossíveis se tornarem possíveis. Essas mulheres, elas estavam buscando um Jesus morto. E muitos de nós temos uma visão de um Cristo morto. Como assim, pastor? Um Cristo distante, inoperante. Porque as promessas parecem inacreditáveis. Muitos de nós estamos buscando um Cristo morto, porque estamos olhando as coisas de uma maneira errada. Muitas pessoas não entendem que o Cristo não está mais pregado naquela cruz, e que Jesus sequer deixou seu corpo para trás. Meus queridos, não há evidência palpável de Jesus Cristo, porque até o corpo ele levou. Não tem um lugar onde eu possa dizer que Cristo está enterrado, porque Ele é Senhor dos vivos, porque Ele vive para sempre, porque Ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Não há um túmulo onde repousa um corpo, e nem há um corpo que possa ser tocado, visualizado. Não há um corpo que alguém possa dizer: esse é o corpo de Jesus. Não há sequer um corpo mumificado.
Não há. Porque até o corpo ele levou. E essa é uma das maiores dificuldades do ser humano. Aquilo que não é palpável se torna inacreditável. Se torna difícil de crer. Tanto isso que Jesus falou aquela famosa frase: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Bem-aventurado. Ele coloca num patamar mais alto. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Porque Jesus não tem nada de palpável. E o ser humano quer sempre encontrar algo palpável. Algo que possa tocar, algo que possa ver, algo que possa interagir. Mas Cristo não é palpável. Cristo só pode ser interagido mediante a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. O nosso Cristo, ele não é um Cristo aparente, ele não é um Cristo que pode ser tocado, ele não é um Cristo que pode ser encontrado em lugares, mas é um Cristo que vive está e pode ter eu e você como sua habitação. Porque todo aquele que nele crê, o recebe. Passa a ser morada de Cristo. Passa a ter uma interação com Cristo, que é muito mais além do que o palpável. Porque se torna sobrenatural. E se torna algo bem presente. Porque ele decidiu estar presente mediante a fé, comigo e com você, até a consumação dos séculos. Ele é um Deus vivo, poderoso, eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos. Ele é um Cristo que morreu na cruz para morrer a minha e a sua morte. E ele é um Cristo que ressuscitou para deixar bem claro que a morte não tem poder sobre aquele que nele crê. Ele é um Cristo que ressuscitou e deixou bem claro que não há túmulo que possa o acolher, que não há pedras que o possam reter, que não há obstáculos que venham o impedir, porque nada humano é maior do que ele, porque ele é Deus. Ele é Deus, e é um Deus vivo, um Deus que é verdade, um Deus que disse para mim e para você, que ele é luz desse mundo. E ele se colocou como luz desse mundo, conforme está em João 8,12, onde ele diz assim: então Jesus tornou a falar-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Porque ele diz que é a luz do mundo? Ele se coloca como luz, para que a gente não tropece, para que a gente não erre o caminho, para que a gente não fique com nada encoberto, para que a gente não ande em trevas. A luz define todas as coisas. A luz clareia o entendimento, porque diante das coisas reveladas, não há mais o que argumentar, porque a luz dispensa os argumentos, porque ela revela o fato. Como assim, pastor? Diante do que está revelado, diante daquilo que é um fato, não tem como argumentar. É o que é, e a luz de Cristo define, inclusive define quem sou eu e quem é você, e define com uma clareza que é impossível nós, olhando a luz de Cristo que manifesta toda a sua glória e a sua santidade, em confronto com a minha natureza,
e não me identificar como um pecador, como alguém que erra, que falha, como alguém que tem pensamentos maus, atitudes más, como alguém que julga, que aponta. É impossível, diante da luz, não identificar todas as trevas que faziam parte da nossa vida, porque elas ficam reveladas. O que estava encoberto, vem à luz. Por quê? Porque a luz traz o entendimento, e o entendimento me faz refletir, e o refletir gera o entendimento, de uma forma clara, objetiva, concisa. E aí eu vejo as mudanças e as transformações diante da santidade de Cristo, que eu preciso fazer se tornarem reais na minha vida. Mas ele também disse que ele é o pão da vida. Ele declarou ali em João 6,35, declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Se apresenta como pão para dizer que ele é suficientemente poderoso para suprir todas as nossas necessidades, sejam físicas, materiais, espirituais. Ele é suficiente para suprir as nossas necessidades sentimentais, emocionais, relacionais. Ele é suficientemente poderoso para suprir as nossas necessidades conjugais, as nossas necessidades financeiras. Ele é suficientemente poderoso. Ele é o pão, ele é o suprimento, ele é a provisão. Mas ele também, quando diz que ele é o pão da vida, ele também diz que como pão, ele pode saciar a fome da nossa alma. A fome que temos de Deus, a fome que temos de algo maior, mais poderoso e mais intenso. Porque ninguém busca algo que é menor. Sempre buscamos algo que é maior. Porque o maior se sobrepõe ao menor. E o maior pode abençoar o menor. A nossa alma sempre nos impulsiona a ter fome de Deus. Porque só aquilo que é maior do que tudo que existe pode suprir essa carência. Nós podemos buscar Jesus em vários lugares, mas nunca teremos a saciedade da nossa alma, porque só Cristo é que pode supri-la. Mas ele também diz que ele é o pão da vida, para que nós tenhamos fortalecimento espiritual. Porque só ele pode nos fortalecer espiritualmente. Não existe alimento algum nesse mundo que possa suprir o nosso espírito. Mas quando estamos em Cristo e Cristo está em nós, o nosso espírito está saciado. Nosso espírito está satisfeito. O nosso espírito tem gozo, tem paz e tem alegria. O nosso espírito tem tranquilidade, tem equilíbrio, porque estamos saciados daquele que é o pão vivo, Jesus Cristo. Temos que parar de procurar Jesus onde ele não está. E temos que parar de procurar Jesus na condição que ele nunca terá. Temos que entender que temos que procurar Cristo como Filho de Deus. E mediante a fé, fazer com que ele faça parte da nossa vida.
Hoje nós estamos aqui celebrando a ceia, mas estamos celebrando a ceia daquele que vive. Estamos trazendo à memória a conquista daquele que venceu a morte, para que tenhamos vida e vida com abundância. Estamos celebrando Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, porque todo aquele que nele crê não há de perecer, porque todo aquele que nele crê tem vida eterna, porque todo aquele que nele crê tem o seu lugar garantido no céu, porque todo aquele que nele crê tem comunhão com Deus, tem entendimento da palavra e pratica a palavra para ter experiências com esse Deus vivo. Porque é impossível praticar a palavra e não ver o poder que ela manifesta quando ela é colocada mediante a fé na nossa vida. Irmãos, teve uma vez que Jesus perguntou para os seus discípulos: quem dizem os outros que eu sou? Quem os outros dizem que eu sou? Qual é a opinião deles a meu respeito? Aí os discípulos disseram: olha, eles dizem que tu é Elias, que tu é João, que tu é algum dos profetas. Mas aí Jesus, olhando nos olhos deles, pergunta: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro diz: tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que quando a gente identifica Jesus, na mesma medida que eu coloco qualquer outra entidade espiritual na minha vida, eu estou igualando Cristo num patamar onde eu torno Ele improdutivo na minha vida. Porque se eu não identifico Jesus como filho, eu não tenho as promessas. Como assim, pastor? Irmãos, a palavra de Deus diz que quem crê em Jesus como Filho de Deus terá salvação. Quando a palavra de Deus diz isso, significa que se eu não tenho essa identificação de que Jesus é Filho, isso significa que eu não tenho acesso às promessas. Porque se Jesus é só mais um entre tantos, foi isso que Jesus quis dizer. O que os outros dizem? Os outros dizem que tu és só mais um entre tantos. Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Não, tu és o Filho. Tu és o Filho. E quem crê em Jesus como Filho, recebe as promessas. E tem um versículo, irmãos, abram comigo aí. João 8,36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem que nos liberta? Um profeta? Elias? João Batista? Quem que nos liberta para que verdadeiramente sejamos livres? O Filho. É por isso que a palavra de Deus diz que a vida eterna é esta: que creiam que tu és o único Deus e em Jesus Cristo a quem enviaste. Se eu não identifico Jesus como Filho e não creio nele como Filho, eu não sou livre.
Mas se eu creio que Ele é o Filho unigênito de Deus, que morreu a minha morte naquela cruz, que levou com Ele as maldições, as doenças, as enfermidades e o castigo que Ele promoveu no seu corpo, promove a minha paz. Se eu creio nisso, se eu tenho convicção disso, se eu identifico Ele como esse Filho, então verdadeiramente sou livre, sou salvo. E eu vivo a liberdade com a qual Cristo me libertou. Mas é preciso identificar como Jesus. Tem pessoas procurando Jesus onde Ele não está. E tem pessoas identificando Jesus numa condição que Ele não tem. Isso faz toda a diferença na minha e na sua vida. Porque se eu identifico da maneira correta, eu tomo as decisões da maneira correta. Porque se eu identifico Jesus da maneira correta, eu sei que as respostas estão na palavra. E cada resposta, ela é a palavra de Deus. E sendo ela a palavra de Deus, eu sei que ela não torna a Ele sem cumprir aquilo para o qual ela foi designada. Se é para trazer vida, ela gera vida. Se é para trazer cura, ela gera cura. Se é para sarar as feridas da minha alma e do meu coração, ela sara. Se é para prosperar a minha vida, ela prospera. Se é para me dar a direção diante de uma situação onde eu preciso de resposta, então ela vai me colocar no lugar certo, no momento certo, da maneira correta, para colher o que ela tem poder de produzir a meu favor. Quando ela diz que multiplica, ela multiplica. Quando ela diz que restaura, ela restaura. Quando ela diz que restitui, então ela restitui. Se eu identifico Cristo verdadeiramente como Ele é e na condição que Ele tem, então eu vivo e usufruo das promessas. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente buscar Jesus onde Ele está. Pastor, e onde Jesus está? Ele está onde a gente o possa achar. Como assim, pastor? Ele está aqui. Ele está aqui. Cada uma dessas palavras, cada uma dessas frases, cada um desses versículos, cada um desses textos revelam o Cristo vivo, poderoso, glorioso, que Deus entregou a mim e a você mediante a fé, para ter vida eterna com Ele, para colher da sua justiça, do seu poder, para colher da sua graça, do seu amor, para viver esse amor. Aqui está. E é por isso que está escrito: se creres em Jesus, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do vosso interior. Há um movimento na minha e na sua vida, quando a gente crê em Cristo, como diz as Escrituras. Há um movimento que gera vida. Há um movimento que gera vida. Há um movimento constante, gerando vida em mim e em você. E se eu tenho o conhecimento e o entendimento dessa verdade, e eu escrevo nas tábuas do meu coração, ou seja, faz parte dos meus pensamentos, faz parte das minhas emoções e dos meus sentimentos, está internalizado dentro de mim. Esse Cristo vivo gera vida, gera vida, gera vida. E no movimento que Ele faz, nessa movimentação, Ele faz que a gente colha da sua boa, agradável
e perfeita vontade. Porque é uma transformação constante. Porque é impossível ler, meditar, aprender a palavra e não ser transformado por ela. É impossível entender essas verdades, decidir viver essas verdades e não ter a transformação dia a dia. É impossível. Nessa transformação, temos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus manifesta. O que celebramos hoje é esse Cristo vivo, que não está num cemitério, não se encontra num túmulo, não está morto, mas está nos céus, vivo, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e quem crê em mim verá o Pai. Quem crê em mim tem acesso ao Pai. Quem crê em mim tem comunhão com o Pai. Quem crê em mim tem a vida do Pai. Quem está em mim e as suas palavras, quem está em mim e as minhas palavras está dentro de si, tudo que pedir crendo há de receber. Quero ser achado de vós. Mas precisamos procurar no lugar certo e na condição certa. O lugar certo de achar Jesus é mediante a fé. E a condição certa é entender de que Ele é vivo, que Ele é verdade, que Ele é justiça, que Ele é graça, que Ele é amor. E que tudo isso Ele quer que esteja bem presente até a consumação dos séculos, na minha e na sua vida. Se você crê, fique de pé. E enquanto nós vamos estar ministrando o louvor aqui, que possamos meditar. Aonde estávamos buscando Jesus? E em que condições o estávamos buscando? Vamos meditar, porque essa resposta vai mudar a história da minha e da sua vida nesta noite. Essas mulheres encontraram um túmulo vazio, diante de uma pedra removida, como que dizendo que não há obstáculos, que não há barreiras, que não há limites. Elas não encontraram um corpo, porque Jesus está vivo. Elas não o encontraram num cemitério, num sepulcro, porque Ele não habita em lugares mortos. Ele habita dentro de mim e de você, onde há vida. Elas não o encontraram na condição que elas criaram expectativa. Porque ainda que os seus olhos viram Ele pregado naquela cruz, aquele foi um evento temporário, porque Ele não permanece lá. Ele não está lá mais pregado. Seu corpo não está lá, na mesma condição, na mesma situação. Não. A cruz ficou, mas o corpo foi vivificado. O corpo foi vivificado. Não está mais numa cruz, mas hoje está num trono. Para reinar sobre mim e sobre você. Como um rei abençoador, galardoador,
supridor, abençoador, vivificador, como um Deus de alegria, de gozo, de paz e refrigério. Esse Jesus é que nós hoje vamos celebrar, e que verdadeiramente hoje possamos viver essa verdade na nossa mente, no nosso coração e no nosso espírito, porque aquele que assim crer será nesta noite vivificado e cheio do poder de Cristo. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Diga, não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Diga, não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Declare: Cristo, viva em mim. Declare com a tua boca: Cristo, viva em mim. Jesus trouxe esperança para aquelas mulheres, porque Ele se revelou Deus vivo a elas. E hoje, pela fé, porque bem-aventurado é o que não viu, mas creu, nós temos essa viva esperança de que também com Ele nos encontraremos vivo. Porque aquele que está em Cristo, a vida de Cristo está nele. Oh Deus poderoso, vivifica as nossas vidas nesta noite, porque Jesus, nós entendemos que é na fé que nós temos que buscar a tua presença. É na fé que nós temos que buscar a vida que de ti procede a cada um de nós. É na fé que temos que buscar a liberdade com a qual tu nos libertaste. É com a fé que nós temos que buscar a comunhão, o relacionamento e a intimidade com o Deus vivo, todo-poderoso. Porque através de ti
temos acesso ao trono da graça, sem limite, sem barreiras. Pela fé, Jesus, renova, vivifica o nosso espírito nessa noite. Tira toda a tristeza, toda a decepção, toda a frustração. Coloca gozo, paz e alegria que de ti procede, mediante a esperança que é viva, porque não há nada que tu não possa transformar, não há realidade que tu não possas transformar, não há morte que tu não possa gerar vida, não há derrota que tu não possa transformar em vitória, não há mal que tu não possa transformar em bem. Não há impossíveis que tu não possas transformar em possíveis. Te renova em nossas vidas nesta noite. Tu diz: aquele que come do teu corpo e bebe do teu sangue tem parte contigo. Que isso se renove em nós nesta noite de Santa Ceia. Que o teu corpo nos alimente, nos sacie, e o teu sangue renove a vida em nós. Oh Jesus, te glorifica em nós, te glorifica em nós. Aleluia. Não saberei quanto ver mesmo. Então diga: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és totalmente amável. Adorei, adorei. Diga, diga: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Segue, diga: vim para adorar-te, vim para és totalmente digno, és maravilhoso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quem come e bebe sem discernir, sem ter entendimento, olha para mim aqui, sem discernir, sem ter entendimento. O que o Senhor quer dizer? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Porque o que nós estamos celebrando aqui é aquele que vem, é aquele que vai voltar, é aquele que, assim como cumpriu as outras promessas, há de cumprir aquela que ele disse: fazei isto em memória de mim até que eu venha. Venha para levar cada um de vós para o lugar que eu já preparei, para que onde eu estou, estejais vós também. É a vida que celebramos, é da vida de Cristo que nos alimentamos, é do Cristo vivo que falamos, pregamos e anunciamos. É o Cristo vivo, é o Cristo vivo. E é isso que nós vamos celebrar nessa noite, o Cristo vivo. Você que vai participar da ceia, permaneça de pé. Ah, pastor, mas eu não estou bem para tomar a ceia. Então pede perdão e conserta agora, porque não existe momento nem hora, é em espírito e em verdade, é no já, é no momento em que se tem consciência do pecado que se pede perdão. Pastor, mas eu não estou bem com alguém da minha família. Te conserta com Deus, pede perdão para Deus, libera do teu coração essa pessoa, e depois vai lá, dá um beijo, dá um abraço e diz que ama em Cristo Jesus. Porque, irmãos, olha para mim aqui, não tem nada que te impeça de celebrar a vida de Cristo, porque o pecado não é mais poderoso do que Jesus. O pecado não é mais poderoso do que o poder do sangue de Jesus, que nos purifica, que nos lava, que nos redime de todo pecado. Então não tem nada que te impeça de cear. Ah, mas pastor, irmãos, a ceia não é de igreja, a ceia não é de uma denominação, a ceia não é do pastor, a ceia é de Jesus. E Jesus nos convida a celebrar, para que a gente tenha parte com Ele. Então você que vai cear, permaneça de pé. Conforme os obreiros forem entregando para vocês o pão e o cálice, pode tomar assento para nós ir visualizando, até que a gente tenha a visão de que todos foram servidos. E depois juntos vamos celebrar o Cristo vivo. Podem servir. As estrelas e a lua choravam sua morte. O Salvador do mundo caído está.